Bom, primeiro agradecer aí a todos que estão nos ouvindo, né, em nome da Sucesso. A gente está aqui com a 37ª Inforuso, né, falando de Humano Digital, uma nova versão, não é à toa nessa situação que a gente está vivendo. O Humano Digital veio do ano passado, é uma nova versão, é por causa da pandemia mesmo. E o seminário de inteligência artificial está aí dentro da Inforuso, com esses temas aqui, né? Hoje, como eu falei, o tema vai ser esse primeiro, né, que nós vamos abrir agora, dados abertos, sociedade, governos, iniciativa privada, se eles devem trocar dados, devem, se não devem, ou se deve, como, quando, né? Vamos tentar abordar um pouco no tempo que é limitado, mas a gente vai tentar chegar num consenso aqui. Apresento aqui meu time, né? Eu sou VP de Inteligência Artificial da Sucesso e temos aí o Thiago e o Neilson, que fazem parte, né, da diretoria de inteligência artificial, que me apoiaram e estão junto conosco nesse projeto. Claro, agradecer nossos patrocinadores, todos aqui ao lado, né, institucional, apoio, patrocinador Gold, enfim, estão aí à direita as logomarcas de quem nos apoia, que propicia isso para acontecer, né? Queria, então, abrir aqui primeiro agradecendo aos três, né, nossos painelistas aqui. César Tauro, eu vou pedir que todos se apresentem mais rapidamente. Ele é VP de inovação da CIA Técnica, que fala, César, ou Companhia Técnica? CIA Técnica, né? Companhia Técnica ou CIA Ou Técnica, CIA atendemos Técnica. pelos dois. Além de Partner Head de Transformação Digital da Kik Corporate Ventures, investidor em startups, já passou por IBM, enfim, não vou deixá-lo apresentar. Professor Luiz Lem, também secretário de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, doutor em Ciência da Computação pelo Imperial College London, professor titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Humberto Torres Marques, né, professor e pesquisador do Departamento de Ciência de Computação da PUC, no qual me formei, gosto muito de lá, tem mais de 25 anos lá, né? Trabalha com projetos de caracterização, modelagem de comportamento de usuários de sistema distribuído em larga escala, redes sociais, computação urbana, a importância dele aqui também. Desde 2016 tem coordenado aí o PUCTEC, né, o hub de inovação lá da PUC. Antes de passar a palavra, por que dos três? Né? Então a gente está abordando aí mercado, academia, não que seja governo, tá, Luiz? Mas que tem uma visão de governo, mas está tendo essa visão do lado de lá, né? Como é que o governo pode ajudar nesse contexto? Por isso que a gente formou esse time aqui. Queria passar a palavra, então, para o César para fazer sua colocação, César. Fique à vontade. Eu vou tirar aqui minha tela, tá? Ok. Vou voltar. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Pô, é legal estar aqui com vocês, Humberto, Luiz. E boa tarde a todos. Né? Muito rapidamente me apresentar. Minha vida foi sempre no ambiente privado. Eu trabalhei em grandes corporações, destacaria a consultoria a Price, a PwC, e durante uns 12 anos como diretor de novas tecnologias da IBM, muito ligado à área de pesquisa e inovação e conversando com laboratórios e, de alguma forma, tentando trazer para a realidade brasileira algumas inovações. E nos últimos 7, 8 anos, envolvido com conselho de inovação de algumas empresas, grandes empresas no Brasil, e várias startups na área de inteligência artificial, meu foco, principalmente no setor de saúde. Aliás, inteligência artificial já vem de longa data. A minha primeira experiência com sistemas de inteligência artificial era na época do chamado sistema especialista, no final dos anos 80. E de lá para cá vem acompanhando e tentando fazer algumas coisas. Nos últimos anos, realmente deu para sentir um avanço muito grande. Bom, esse painel é bem interessante, né? A gente discutir dados abertos e a junção de sociedade, governo e iniciativa privada. E eu não pretendo aqui, nesses 10 minutos, ter respostas nem ensinar sobre isso. Eu gostaria de colocar alguns pontos em debate, algumas reflexões, e provavelmente jogar mais lenha na fogueira. Quando a gente fala dessa questão, inevitavelmente nos leva a um debate. Privacidade versus segurança. Se nós pegarmos essa equação, vamos olhar o primeiro componente dela, a privacidade. Quando a gente fala em privacidade, é interessante que é um conceito muito fluido. A privacidade, como conhecemos hoje, no senso comum, o conceito de privacidade, o que é privacidade? De alguma forma,
temos uma ideia, é um conceito que surgiu há 150 anos atrás, muito pouco na história da nossa sociedade humana. Nas milhares de anos da sociedade humana, nós tínhamos outros hábitos sociais. Roma Antiga, por exemplo, os banheiros eram públicos. Uma reunião dessa era pública, cada um sentava lá no seu trono e ficava batendo papo. Era comum, em Roma, os cidadãos, em Grécia também era, os cidadãos ficarem conversando no banheiro. É como se a gente fizesse hoje um Zoom, cada um no seu banheiro, trocando ideias numa boa. Então, banheiro, banho público, né, as privadas, sexo, a família assistia. Isso, ao longo dos anos, milhares de anos, de alguma forma era um hábito da sociedade. Era um conceito de privacidade diferente. Para a gente ter uma ideia, a cama individual surgiu em torno de 1700. Antes você tinha um quarto, uma cama única, e família e visitantes dormiam todos juntos. Com a evolução da tecnologia, os conceitos de comunicação, nós começamos a ver algumas mudanças, né? É interessante que, em termos de comunicação, por exemplo, tem um meio de comunicação que hoje a gente não conhece mais, né? Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar, nem viram um cartão postal. O cartão postal era basicamente uma fotografia na frente e atrás você tinha onde você mandava o endereço, né, e colocava mensagens. Isso começou a meados do século XIX e até o início da computação, o século XX. Isso era bastante comum, você viajava, e era um meio de comunicação muito interessante, porque era aberto, né? Você confiava no carteiro, na descrição do carteiro. Só para terem uma ideia, em torno de 1908, a população americana é de 90 milhões e cerca de 700 milhões de cartões postais, 7,5 cartões por habitante, né, circulava pelo correio. Então, você espalhava notícia, vou passar dinheiro, vou fazer isso. Você contava a sua vida num cartão postal e era aberto. Surgiram os telefones, um pouco de privacidade, não sempre, né, porque era fixo e, às vezes, a família ou o escritório tinha mais pessoas ouvindo. E chegamos aos celulares, que podemos ter uma certa privacidade se quisermos. Nós estamos evoluindo para a tecnologia de voz, e aí você tem a opção de falar ou não, dialogar com as pessoas e as pessoas ouvirem, que são em torno, né? Então, às vezes, você tem essa até dificuldade de ter privacidade. Ora, então, a primeira variável, privacidade, é fluida, e a gente não pode considerar o momento de hoje, como a gente pensa a privacidade, e olhar o futuro. Definir leis, definir regras para o futuro baseado no hoje. Como a gente não pode, à luz da ótica de hoje, julgar o passado. Estava errado há 200 anos atrás, 300 anos atrás. Mas há 200, 300 anos atrás era certo determinadas coisas, que hoje nós achamos erradas. Como daqui a 50 anos, se olharem para hoje, vão dizer, pô, espera, que absurdo que os caras faziam. E nós achamos interessante essa questão de privacidade hoje. Mas, se a gente olhar a história, o ser humano sempre colocou a conveniência, a facilidade, com mais prioridade que a privacidade. Sempre foi assim, e é bem provável que, com o avanço da tecnologia, mais e mais funcionalidade fique comum, fique mais disseminado, as tecnologias cada vez mais poderosas, mais invisíveis, e a gente deixe, como sempre deixamos, privacidade em segundo plano. Privacidade, lembrando, como hoje, porque era diferente há 100 anos atrás e provavelmente vai ser diferente daqui a 10, 20 anos atrás, à frente. Bom, falamos de uma parte da equação, vamos olhar outra, que é a segurança. Por outro lado, a sociedade sempre buscou segurança. A própria formação de sociedade caminha nessa direção. Cidades muradas na Idade Média, e aí as tecnologias evoluindo, e você tem, por exemplo, em Londres, 1.200.000 câmeras. E no Reino Unido, para dar um exemplo de uma sociedade bem democrata, tem uma câmera para cada 14 habitantes. Outros países, como a China, sociedades mais fechadas, deve ser bem parecido lá, em números absolutos maiores. Então, sempre buscou-se a sociedade ter um padrão de segurança. E, ultimamente, se discute muito isso em relação até reconhecimento facial. É importante lembrar que a questão do reconhecimento facial é o uso da tecnologia, não a tecnologia que é problemática. Então, você tem coisas positivas, reconhecimento de criminosos, terroristas, e coisas que talvez não devam ser feitas se uma manifestação política, quem está lá ou não. Uma democracia, você pode ter a liberdade de se manifestar tranquilamente. Agora, erros que acontecem, como os vieses que aparecem, são causados principalmente por dados de treinamento e pelas ações
que os seres humanos tomam a partir das informações que o algoritmo fornece. Então, é o fator humano, não a tecnologia, no treinamento do algoritmo e na decisão que se toma. Bom, então tem um lado aí da segurança que também a gente tem uma preocupação, em alguns casos, é mais importante do que privacidade, em alguns aspectos, né? A questão do terrorismo. Então, a gente tem um balanceamento aí. E juntando tudo isso, e dentro da trilha de inteligência artificial, nós temos que pensar duas coisas importantes. Primeiro, a inteligência artificial ela não é uma simples tecnologia, é uma tecnologia transformadora. O que é uma tecnologia transformadora? Aquela tecnologia, o conjunto de tecnologias que mudam e moldam a sociedade. Se temos duas, eletricidade e motor a combustão interna. Essas duas tecnologias construíram a sociedade que nós temos hoje. Construíram os prédios, construíram os sistemas de segurança, de saúde, transporte que nós temos hoje. As empresas, modelo organizacional, tudo foi construído em cima da evolução dessas duas tecnologias. E nós claramente temos tecnologias, ou as tecnologias de inteligência artificial, esse guarda-chuva de tecnologias, como uma tecnologia transformadora. Então, não é uma simples tecnologia, ela é extremamente importante, tanto que é política de Estado de muitos países. Então, isso leva a uma segunda questão, que é, ok, a inteligência artificial tem que evoluir muito, sim, porque nós estamos engatinhando. Hoje nós estamos em inteligência artificial como estávamos na internet em 1995. Vamos voltar a 25 anos atrás. Em 1995, a Amazon tinha sido anunciada, Google não existia. iPhone, 2007. Ninguém imaginaria a internet de hoje, nada que a gente está fazendo hoje, em 1995. Imaginemos 25 anos à frente, como é que vai estar a inteligência artificial. Estamos engatinhando, estamos aprendendo. Tanto que o estado da arte hoje é redes neurais, e redes neurais nos gera o que nós chamamos uma inteligência artificial estreita, narrow AI, onde ela é muito boa em fazer uma determinada coisa, mas só sabe fazer aquilo, diferente do ser humano. Quer dizer, a inteligência artificial ela não é inteligente no conceito de inteligência que nós entendemos como seres humanos. Eu posso ser um médico que analisa uma análise de um câncer de mama, uma imagem, posso jogar muito bem xadrez e posso dirigir muito bem um carro. A máquina só faz uma coisa. Então, mas, por outro lado, ela faz muito bem isso e pode, e ainda tem muito espaço para evoluir. E juntando essas coisas todas, nós temos um desafio. Nós temos aí um conjunto de tecnologias que vai transformar a sociedade. E nós temos a questão de privacidade e segurança, onde essa questão de dados compartilhados tem muito a ver com isso. Então, o desafio é balancear. Como é que nós vamos, por exemplo, evoluir tecnologias que ainda estão engatinhando, que hoje, no modelo que nós precisamos de evolução, ainda depende muito de dados, se nós impedirmos o uso desses dados. Por outro lado, eu também quero alguma privacidade pelos conceitos de hoje. E essa privacidade não pode inibir a inovação. Então, eu tenho aí um questionamento, eu não tenho uma resposta. Devemos compartilhar? Sim. Qual o nível de compartilhamento? Não sei. Pode ser que hoje seja uma coisa, amanhã diferente e depois de amanhã diferente, porque nós vimos os conceitos são fluidos. Aí eu deixo duas perguntas como reflexão final para encerrar o meu bate-papo. Primeiro, o que a gente julga mais importante hoje? Privacidade ou segurança? E se entendemos que privacidade é importante, até que ponto vamos buscar privacidade? Lembrando sempre da fluidez do conceito. Até que ponto vamos inibir com os regulamentos de privacidade a inovação? E até que ponto essa inibição da inovação impede a sociedade de evoluir, a torna engessada? Então, são questões que não temos resposta hoje, e mesmo que tenhamos resposta, elas não podem ser tomadas à luz da emoção, como a gente viu, algumas decisões são tomadas sobre não podemos usar reconhecimento facial à luz da emoção do momento político que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, uma decisão que pode ter efeitos muito dramáticos nos próximos anos. Certos aspectos regulatórios, como o GDPR na Europa e o LGPD, que foi construído à luz de conceito de dados, mas não à luz da evolução da inteligência artificial. Então, tem limitações e provavelmente já estamos vendo casos concretos de alguns países repensando o que fizeram inicialmente.
Então, nós temos aí um alvo móvel, uma transformação contínua. Então, para encerrar meu bate-papo, não me prolongar, o desafio é: não temos resposta e temos que constantemente ficar com esses pratos no ar. Segurança, privacidade e evolução da inteligência artificial. E fica aí a reflexão para todos vocês pensarem e talvez chegarem a algumas definições e conclusões. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado, Sérgio, César. palavra com você. Já temos aí as perguntas para o debate todo, né? Que nós vamos tentar avançar. Luiz Leme, por favor, fique à vontade, o microfone é seu. Bom, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Humberto, boa tarde, César. É um grande prazer estar com vocês. Bom, essas questões levantadas aqui, elas nos remetem a um período interessante. Me parece que a gente está vivendo um período extremamente interessante da história, não só do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista da gente estar vivendo uma transição econômica baseada no conhecimento. E o César mencionou muito bem a questão da web, surgimento da web nos anos 90, e agora a gente está defrontado com o nascimento, ou a consolidação, né, uma pré-consolidação, uma fase de iniciativa de consolidação do uso da IA, né, através de vários setores econômicos. Bom, por outro lado, esta geração, então, está testemunhando uma espécie de duas transições muito significativas. A primeira, o surgimento da web, que sem dúvida nenhuma mudou as relações sociais, as relações culturais, teve impacto sobre as nossas vidas, e muitas das questões que a gente vive hoje na sociedade, questões políticas, questões culturais, alteração de comportamento dos grandes grupos sociais, elas decorrem justamente desta mediação e da viabilidade que a tecnologia deu a essas questões. Nós temos algumas questões até que merecem crítica, mas, por outro lado, a gente está vivendo um período de aprendizado que eu considero muito interessante. Nós estamos aprendendo a viver numa época em que todos são ouvidos. Nós, por mais que critiquemos as redes sociais, por mais que existam tentativas até frustradas de regulação, porque o conhecimento daqueles que tentam regular ainda não permite construir essa regulação, o que fica claro na nossa visão é que, pela primeira vez, uma grande massa de pessoas tem a oportunidade de se expressar e de ser ouvido, gostemos ou não, né? Claro que isso requer uma gigantesca adaptação de uma transição tecnológica. E nenhuma transição tecnológica ocorreu sem dor. A transição tecnológica da agricultura teve dor, sim, né? Está explicado em vários livros de história, não vamos retomá-los. A transição do surgimento da imprensa causou enormes dores em grupos dominantes, gigantescas dores, porque de uma hora para outra tu disseminarias conhecimento em número muito maior do que tu disseminavas até o surgimento da imprensa. A Revolução Científica e a Revolução Industrial, a partir do século XVI, XVII, XVIII, causou enorme dor e sofrimento, tanto para quem dominava os meios de produção, como para quem estava acostumado com um determinado tipo de trabalho. Isso teve, sim, implicações sociais, implicações entre países, guerras entre países. E este momento que a gente está vivendo de transição para uma economia de fato, que nos parece ser uma economia do conhecimento, é um momento que também vai causar muita dor, e como toda transição de fase em física, ou como toda função de salto em matemática, e vai existir uma quebra de continuidade. Então, esse momento é muito interessante, porque ele coloca em xeque todas as nossas estruturas, não só econômicas. A preocupação das empresas na transformação digital é a sua sobrevivência. A preocupação dos governos é justamente o controle, governar, né?
é quase que sinônimo de controlar. Mas como é que tu controla uma população onde todos falam simultaneamente e não há liderança aparente, estruturada, como foram os partidos políticos nos últimos 200 anos? A gente não pode esquecer de inúmeros movimentos que foram propiciados e mediados pela tecnologia nos últimos 10, 15 anos. Nós tivemos Primavera Árabe, na verdade. Nós tivemos 2013 no Brasil, o movimento dos 20 centavos, a gente sabe onde isso foi, onde isso terminou. E nós tivemos também o impacto da tecnologia em todos os grandes processos eleitorais recentes no Ocidente. Nós tivemos impacto na votação do Brexit, nós tivemos impacto na eleição francesa, nós tivemos impacto na eleição nacional, nós tivemos impacto na eleição americana, nós teremos impacto em qualquer eleição que venha a ser realizada nos próximos anos no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, queiramos ou não, porque nós que viemos do mundo de tecnologia sabemos que não vai ser possível regular, porque é impossível escrever uma lei que preveja o futuro da tecnologia. Nós mesmos temos enorme dificuldade aqui, e quem trabalha diariamente com tecnologia aí há 3 décadas ou 4 décadas, no caso do César, sabe que a regulação é algo que está sempre correndo atrás. Bom, onde que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que essa transição agora, propiciada e alavancada pela inteligência artificial, na minha visão, ela é um pouco diferente das outras. Ela é diferente porque a IA é, de fato, uma tecnologia com um potencial pervasivo e ubíquo. A própria web é uma tecnologia de plataforma, uma tecnologia predominantemente, entre aspas, tá, com exagero retórico aqui, uma tecnologia de interface. Enquanto que a IA, se a gente for pensar, é uma tecnologia que se aplica, por exemplo, no agronegócio, do plantio à distribuição, à comercialização, à valorização, à especulação. Na indústria, da mesma forma, no comércio, da mesma forma, na saúde, da mesma forma, nos governos, da mesma forma, nas relações sociais, culturais e políticas, de formas que a gente não consegue nem avaliar ainda. Então, o impacto que essa tecnologia, ou que essa área vai ter sobre o mundo, se a gente imaginar e fizer uma comparação com o que a web fez na humanidade, ou sobre a humanidade, trouxe para o setor de comércio e serviços, por exemplo, o impacto que a web teve. E a gente nunca pode esquecer que nos anos 90 existiam artigos que diziam, né, não esqueço disso, isso também é fácil de achar na própria web, existiam artigos que diziam, que questionavam o comércio eletrônico, que talvez nunca fosse viável pela experiência humana e outras características que se colocavam. Enfim, fecha parênteses sobre a web. O impacto da IA ele é potencialmente muito maior por ser uma tecnologia multiplataforma ou ubíqua ou transversal ou vertical, como queiram interpretar nos seus modelos de negócio. Uma outra questão que nos traz, evidentemente, é uma enorme preocupação aqui, o que passa a ser papel de governo, o que passa a ser papel da iniciativa privada. Eu também acho que essas fronteiras passam a ser muito menos rígidas do que no passado, porque o poder da tecnologia, aquilo que a tecnologia nos oferece em termos de aprendizado dos dados, não falo apenas aprendizado de máquina, aquilo que a gente pode aprender a partir dos dados para tomada de decisão, né? Para análise dos nossos negócios e para estratégias dentro dos nossos negócios, é algo que, no nosso tempo de vida, é uma transição muito significativa e que as técnicas anteriores, elas exigiam mecanismos como dados estruturados, por exemplo, né? Que hoje em dia, com o IA, a gente vai muito além daquilo que nos ofereciam os sistemas tradicionais de computação. E isto se impacta também no governo. À medida que o mercado anda numa velocidade muito maior, os governos têm uma enorme dificuldade também de gerenciar essa mudança.
porque a evolução geracional, as gerações mais novas, elas passam a não entender qual é o papel de um governo que não fala mais a linguagem delas, dessa grande massa de uma população jovem, abaixo de 30, 25 anos de idade. Isso só vai, entre aspas, ser multiplicado, essa falta de diálogo, essa falta de mecanismo de tradução, né? E, por outro lado, a gente passa também a questionar a forma, então, como a sociedade está estruturada. No momento que a gente não consegue responder às necessidades da maior parte da população, que é uma população que cresceu consumindo a velocidade deste tipo de tecnologia, desse tipo de informação, os governos têm uma enorme dificuldade de se adaptarem para responder esses novos tempos. Então, a pergunta, e na verdade não é pergunta, a reflexão que fica aqui é que nós temos grandes questões éticas, sem dúvida nenhuma, o César pontuou isso muito bem, e nesse balanço entre privacidade e segurança e também inovação, são, digamos assim, variáveis, não diria que dicotômicas ou conceitos dicotômicos, mas uma questão é a inovação, ela requer uma audácia e um número de limites e regulações que muitas vezes podem vir a questionar determinados conceitos de privacidade e segurança. Muito se fala no Ocidente de determinadas regulações, se fala também de questão de alguns monopólios, de empresas serem muito grandes e terem muito poder. Agora, será que no Oriente, em outra cultura, os governos estão preocupados com algumas empresas que sejam monopolistas lá, que dominem tecnologias de visão computacional e IA, e que tenham 100% do mercado em seus países, com mais de 1 bilhão de pessoas? Qual é o impacto que isso traz no Ocidente se gigantes de tecnologia forem permitidos somente no Oriente? E a gente não pode esquecer que existe, sim, uma grande diferença cultural entre Oriente e Ocidente. Eu não estou dizendo que algum é melhor que o outro, mas existem diferenças culturais, diferenças de valores, diferenças de princípios éticos, diferenças de lógica cultural, diferenças de forma de raciocinar, diferenças de formas de interagir socialmente entre as pessoas. Então, essas questões são extremamente delicadas, e essas questões num mundo em que uma tecnologia extremamente poderosa e muito pouco compreendida vai ter um papel fundamental, nos abre um conjunto de perguntas que talvez a gente não tenha ainda nenhuma resposta. E, para concluir, eu queria dizer que, se por um lado este momento é de transição para uma economia do conhecimento, ele nos traz alguns desafios. O primeiro deles é que o Brasil ainda tem alguns princípios culturais, econômicos, calcados no passado. A minha geração, a geração nossa aqui do debate, cresceu ouvindo dos nossos pais as frases como: o dia que tivermos muito petróleo, o dia que formos autônomos em petróleo, o dia que tivermos muito ouro ou minério X ou Y ou Z, né? Os minérios próximos ali da platina, do ósmio e do irídio, na tabela periódica ali, para quem gosta de química, que são os mais valiosos, né? Nós seríamos um país rico. Bom, touché, como diriam os franceses. Chegamos no momento em que temos petróleo que a gente precisa, só que chegamos no momento que, como dizem os israelenses, inovação é o nosso recurso natural, e países que não detêm recursos naturais encontraram formas de se tornarem ricos e de terem melhor qualidade de vida, baseados no conhecimento. Então, na minha visão, o grande desafio que se apresenta, além de governo e além de iniciativa privada, é um desafio da sociedade de perceber que a educação agora não é um luxo nem um discurso acadêmico. Educação hoje em dia vale dinheiro, e vale muito dinheiro. Essa é a minha consideração, são as minhas considerações iniciais, Sérgio. Excelente, obrigado aí. Humberto, está contigo. Bom, obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, podendo falar para o Sucesso, onde eu já contribuí aí há um tempo na VP de Educação, né, junto com o meu amigo Lúcio, não sei se está aí escutando.
né? E é um prazer enorme estar aqui junto com o César e com o Luiz, né? Que já tivemos junto em alguns fóruns da Sociedade Brasileira de Computação. Você já me apresentou, sou professor aqui do Departamento de Ciência da Computação da PUC, mas eu estou com, assim, acho que nem se combinasse, viu, Luiz e César, eu acho que daria tão certo. Acho que nós não conversamos antes, né, dessa apresentação, e aí vocês vão ver agora o que eu preparei para provocar aqui, né? E não foi combinado. Então, eu atuei durante 10 anos como CIO da universidade, né, cuidando aqui da área de informática da PUC Minas. Hoje eu sou professor do programa de pós-graduação em que faço muitas pesquisas usando grandes volumes de dados para tentar entender um pouco o comportamento humano. Pesquisas que começaram lá, a primeira grande dessa, e que nós tivemos um cuidado muito grande com a questão da privacidade, que todo mundo fala, foi uma que eu comecei a trabalhar junto com a Oi. A Oi, ela foi eleita, né? Na época não é eleita, foi escolhida lá para ser a companhia telefônica na Copa de 2014. E aí eu fui lá procurar o pessoal da Oi e falei assim, nós queríamos tentar entender como que é a mobilidade das pessoas, o comportamento humano. Que negócio todo mundo sabe, que tem os dados que estão passando, as antenas, todo mundo quer esses dados. Só que tem um detalhe, eu não quero saber quem é quem, mas como que você vai fazer? Então nós criamos toda uma metodologia de tentar buscar a sinalização de equipamentos de telecomunicações para tentar inferir como que as pessoas se movimentavam a partir da carga da antena telefônica. Então, a gente vem tentando criar algumas metodologias aí para tentar entender o comportamento humano em termos de mobilidade, de uso de sistemas de computação, entre outros. Então, isso aí é a minha trajetória aqui na universidade e, recentemente, né, desde 2016, eu tive aí a satisfação de poder ajudar a criar aqui o nosso hub de inovação em negócio, que é o PUC-Tech. Né? A área de inovação da PUC, ela fica na Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação, onde eu trabalho lá como coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade, e nós lançamos aí o PUC-Tech no final de 2018, quando a PUC comemorou seus 60 anos, e conseguimos aí ajudar a colocar no mercado, a deslanchar 40 startups. Hoje nós somos sócios de 19 delas, e temos tentado fazer aquele ciclo virtuoso, né, acontecer. A gente sabe que precisa de dinheiro para fazer pesquisa, precisa de pesquisa para produzir conhecimento, a gente precisa de coragem e perspicácia para transformar esse conhecimento em algo de valor para a sociedade, fazendo inovação, fazendo entrega e transformação. Você sou da trajetória, quando eu falei da questão da conexão com a fala do Luiz, quando ele falou que nossos pais falavam do petróleo, o que eu trouxe aqui para discutir, que eu lembrei quando o Sérgio me convidou, né, eu falei assim, teve uma capa da The Economist, em abril ou maio de 2017, não lembro exatamente, que fala que o dado é o novo óleo. Data is the new oil. Né? Ou seja, o dado é o novo petróleo. Então, será, Luiz, que se a gente tiver muitos dados, nós seremos o país do futuro? E aí a reflexão que eu trago é exatamente em cima dessa capa dessa revista importante, né? Que não adianta nada você ter o petróleo. Se o petróleo estiver enterrado, até na hora de tarde, né, eu mandei um WhatsApp para o Sérgio, falei, seu Sérgio, o senhor vai usar uma apresentação, e a primeira, se eu fosse usar a apresentação, que eu ia colocar a capa da revista, né, para mostrar, né, que isso aí é extremamente importante, é o ouro. Né? Quando eu comecei a fazer um trabalho no meu doutorado, né, lá no DCC da UFMG, né, um professor, o Luiz conhece ele, Wagner Meire, quando viu os dados que a gente estava trabalhando, ele falou assim, poxa, mas isso aqui é ouro em pó. Né? Ou seja, dado, ele pode ser caracterizado como ouro em pó. Mas não adianta nada você ter os dados se você não tiver inteligência, se você não tiver gente para interpretar os dados. Né? Inclusive, gente para construir algoritmos que manipulem esse conjunto massivo de dados. Obviamente, esses dados eles dizem respeito a alguma coisa, alguma pessoa, algum fato. E é óbvio que a gente tem que preservar o direito do outro, que é aquele negócio que, quando começou a falar da GDPR, né, lá da Europa, uma das coisas que mais me chamou a atenção é quando aquele direito de poder ser esquecido. Né? Então,
a gente tem que ter o direito de poder. Eu não quero que saibam algumas coisas de mim. Obviamente, a gente tem mecanismos para tentar entender, né? Tem artigos interessantes, né, sobre privacidade, tem um da Science, que fala do fim do conceito de privacidade, como o César fez esse histórico brilhante aí, achei muito bacana. Né? Tem um outro que é a questão do único na multidão. Né? Hoje, com os mecanismos que a gente usa, né, e as grandes empresas que manipulam volumes gigantescos de dados, sabem tudo sobre nós. Né? Por mais que a gente tente buscar essa proteção total e restrita, e através de leis, os dados serão usados. Eu acho que o grande ponto aqui é aí a outra combinação que não foi combinado, mas que deu uma combinação legal, que é a questão da produção do conhecimento e da inovação. Né? Então, assim, se o dado ele é o novo petróleo, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de pessoas bem formadas. Eu costumo dizer que, quando falo de startups, de scale-ups, tem até uma reportagem recente que saiu, eu não lembro direito aqui, foi semana passada que eu compartilhei aqui, que 70% das empresas... Humberto, tá aí, caiu? Parece que o Humberto deu um probleminha lá. Temos uma pessoa, um nível... Voltou. Seu microfone, Humberto. Abriu? Abriu. Bom, então, eu vi uma reportagem recente que mostra que 70% das empresas de sucesso nos Estados Unidos tem pelo menos um executivo, C-level, né, que é um Chief Information Officer, um Chief de alguma coisa lá dentro, com um nível de formação alto, de mestrado, doutorado. Ou seja, a gente precisa de pessoas bem formadas e a gente precisa de empresas que são capazes de inovar usando, nós estamos aqui na trilha de inteligência artificial, né? E para isso precisa usar os dados. Então, nós vamos ter exatamente a minha provocação aqui é como resolver esse impasse. Né? Assim, nós temos dados, os dados são valiosos, todo mundo sabe. E se eu manter esses dados guardados debaixo da terra, sem perfurar, para o óleo vazar, para os dados saírem, ele não vai ajudar o avanço dessas empresas, né? A formação das pessoas, né? E o desenvolvimento da economia, a superação dos desafios, o desenvolvimento de questões relacionadas à vacina. Né? O pessoal fala muito aí hoje, foi interessante, saiu agora recentemente o aplicativo do coronavírus do SUS, que faz o contact tracking. Né? Mas é um aplicativo que tem, na minha opinião, tem uma dificuldade de ser utilizado, porque as pessoas têm que manifestar que tiveram Covid para dizer que o outro contactou, todo mundo tem que instalar. Ou seja, nós vamos conseguir algumas coisas. Para superar esse desafio, a gente precisa dos dados. Eles precisam ser compartilhados. Então, governos, né, como o governo da nossa cidade aqui de Belo Horizonte, né, tem um portal de dados abertos, né, como várias cidades que eu não sei como é que está aí no Sul, Luiz, a questão dos portais de dados abertos de governo. Esse compartilhamento de dados, no meu entendimento, ele é fundamental, emergente, necessário para o desenvolvimento da IA, para o desenvolvimento da inovação e para repensar a nossa sociedade, para a gente superar os desafios que nos esperam aí nos próximos meses, nos próximos anos. Bom, o que eu queria era mostrar o seguinte, não adianta nada ter petróleo, né? Se você não consegue. Nós temos petróleo, está lá no pré-sal. Águas profundas. Difícil para caramba de extrair aquele negócio. Né? Temos condição, temos muito petróleo lá. Né? E eu acho que a gente tem muito dado, muita gente tem muitos dados, e eles têm que ser usados, obviamente, com responsabilidade, não deixar acontecer o que acontece com essa avalanche de desinformação, que é algo também muito preocupante quando a gente começa a dar voz para todo mundo, né? Que a gente tem que tentar entender como que nós vamos educar todos para que eles consigam entender, né, o que realmente está transitando aí nessa avalanche de dados que passam para todo lado e que nós temos que estar preparados para manipular isso. Excelente, Humberto. Vale lembrar aqui, pessoal, que nós temos uma questão de limite de horário, porque como é uma live entra a outra depois, então nós temos pouco tempo. Vou tentar colocar aqui, o César falou de privacidade versus segurança, acho que é importantíssimo, questões éticas.
professor Luiz falou da rede social, né, versus governo, né, aquilo que tem controle e liberdade. Humberto arrematou agora do petróleo, o dado é o novo petróleo, a IA é o novo motor, acho que o César já falou isso em alguns posts aí, que eu já vi no passado também. Então tem questões éticas, culturais, nós vamos ter pouco tempo, mas apesar do que, cada explanação de vocês já foi uma aula, né? Não precisamos tanto. Em relação, eu acho que a Covid também ajuda a coisa avançar, né? A não travar, a informação ser liberada. Se fosse ebola, então, era importantíssimo saber quem tem do teu lado, né? É mais ainda importante ter esse tipo de informação. Nós não vamos conseguir chegar à resposta de como fazer isso, mas posto que a China, foi colocado aqui, ela é muito, usa mesmo dado, como é que, eu vou perguntar ao César, César, como é que a empresa poderia, assim, vamos supor que toda empresa teria que liberar dado, como é que é isso? Você acha que liberaria os dados brutos, aquilo que eu tenho teria que ser liberado? Um Facebook tem que liberar tudo que ele está fazendo, ou não, é um dado tratado, é um dado com viés ou sem viés? Como é que você vê esse lado aí da empresa? Esse é um ponto muito interessante, porque aí você tem diversas nuances. Você está falando de segurança, privacidade, e está falando de capital intelectual, é o que é a força motriz do modelo econômico que nós temos, né, do capitalismo. Quer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa, estou inovando, estou criando algo, em colaboração ou não, mas eu estou criando algo, e eu preciso ter esse algo garantido em termos de retorno. O que a gente fala muito invenção a gente gasta dinheiro, inovação a gente ganha dinheiro. Quer dizer, quando se transforma em algo útil para a sociedade. E esse algo útil para a sociedade é fruto de investimento, colaborativo ou não, mas é fruto de muito investimento, seja financeiro, de horas, capital intelectual e assim por diante. Então, a discussão é até que ponto eu posso disponibilizar meus dados e até que ponto eu vou disponibilizar o que é propriedade intelectual. É uma questão que vai depender muito de vários aspectos. Um deles é essa informação que você está manuseando, é uma informação que vale para você, mas também vale para a sociedade em outros termos, por exemplo, de alguma forma detectar uma pandemia, isso é uma informação extremamente importante para a sociedade como um todo, né? Se está acontecendo algo que sinaliza uma provável epidemia, é uma informação que transcende a empresa. Ela deveria ser, até por uma questão ética, dizer, pô, eu tenho uma informação que é útil para a sociedade, eu vou me posicionar e disponibilizar isso. Mas eu não posso criar uma regulação, porque isso é muito subjetivo. Eu não posso criar uma regulação, não, você tem que fornecer isso. Não, isso não é uma pandemia, isso é, por exemplo, um comportamento do cliente. Isso me interessa, por que eu tenho que passar para o meu concorrente o que eu identifiquei de comportamento dos meus clientes? Então, isso não interessa para a sociedade, interessa para o negócio. Então, acredito que o que a gente tem que começar a trabalhar é na discussão da ética. A ética é que direciona isso. E uma questão que eu coloco muito em debate é que todos os cursos de ciência da computação e inteligência artificial, pelo menos todos, diria errado, exagero, mas a maioria não discute ética, ou superficialmente esse assunto é tangenciado. Eu acho que tem que ser algo muito mais aprofundado, porque não é a questão se eu vou usar a inteligência artificial, mas se eu devo usar. Não é a questão se eu não vou ou não compartilhar os dados, mas se eu devo compartilhar. Isso é uma questão ética que o modelo da organização tem que estar dentro do seu modelo, ou seja, o desenvolvimento de inteligência artificial, sistema de inteligência artificial, tem que ter o guarda-chuva da responsabilidade, desenvolvimento responsável. Eu acho que é isso que vai definir, não é uma regulação. Regulação não vai funcionar porque provavelmente vai impedir a inovação ou vai ser simplesmente vai passar, como a gente vê na prática. Luiz, colocando essa questão aí, é possível regular? Tem alguma visão como poderíamos regular esse tipo de informação que é vital, que não é, ou ainda estamos engatinhando nesse aspecto? Olha, parece que a gente está engatinhando um pouco, porque isso é uma novidade não só para quem trabalha com tecnologia, como para quem trabalha com regulação, com normatização, com leis, com princípios. Talvez nós tenhamos até de incluir mais essas questões fundamentais, tecnológicas, eu diria científicas,
em alguns currículos, na formação geral das pessoas, assim como nos cursos de computação, a gente necessita ter, sim, a conscientização dos impactos sociais, éticos, culturais daquilo que a gente faz, em termos de ciência da computação, em termos de inteligência artificial. Mas, por outro lado, sem dúvida, é necessário que aqueles que regulam, aqueles que estudam a regulação, aqueles que escrevem as regulações, também sejam formados para essa nova realidade. Nós estávamos formados e nós recebemos uma formação, uma educação para o mundo industrial. É até errôneo a gente dizer que isso é uma quarta revolução industrial, porque o que a gente menos quer do profissional de hoje é que ele seja um padronizador, que ele faça atividades repetitivas. Pelo contrário, ele tem que ser um profissional que transforme a invenção, né, César, na inovação, que gere recursos ou para ele mesmo, ou dentro da empresa, da organização que ele trabalha. E isso causa uma mudança cultural, sim, uma transição cultural do modelo industrial. Por isso, se tivesse que fazer, digamos assim, uma aposta, eu diria que em 30 anos, essa fase que a gente está vivendo jamais, não vai ser mais chamada de indústria 4.0, nem de quarta revolução industrial, porque isso não faz mais sentido. Para quem trabalha com tecnologia, para quem trabalha com IA particularmente, né, para quem via, né, Humberto, os colegas na universidade, César, achando que o que a gente fazia era ficção científica ou algo que não tinha futuro, etc. E a gente perceber que hoje em dia, se você sabe inteligência artificial, você é visto como alguém que sabe algo útil economicamente, essa mudança é muito significativa. E tudo que computação, tudo que inteligência artificial tem, todos esses princípios que a gente está trabalhando dessas novas tecnologias, o que elas não têm é relação com o processo industrial clássico. Então, eu tenho certeza que em 50 anos, os historiadores de economia, os historiadores não vão se referir a esse tempo como quarta revolução industrial. Vai ter um outro nome, que eu não sei qual é ainda, né? Mas não vai ser quarta revolução industrial, porque não tem nenhuma similaridade com o processo industrial. A gente está vivendo um outro momento de transformação da economia, de transformação da sociedade. Assim como a indústria causou um impacto gigantesco na Europa, assim como a indústria, a Revolução Industrial deu domínio sobre o mundo, o Império Britânico, pelo pioneirismo na Revolução Industrial, aqueles que dominarem o que a gente está desenvolvendo hoje em dia em termos de IA, em termos dessas novas tecnologias ou dessa transformação de ciência em conhecimento, vão ser aqueles que vão dominar o mundo aí nas próximas décadas, talvez na próxima centena de anos. E assim como a gente teve consolidação da forma de escrever regulações, escrever leis, nós teremos uma mudança nesse processo também. Isso me parece que fica cada vez mais claro, tendo em vista a enorme dificuldade que a gente tem em lidar com essas questões no momento. A gente vê todas as características de uma transição de fase muito significativa. Muda a cultura, muda a forma de educar as pessoas. Lembre que na Revolução Industrial houve uma necessidade de educar pessoas em massa para a indústria. O modelo de ensino que a gente tem hoje em sala de aula é o modelo da Revolução Industrial, com as crianças fazendo exatamente a mesma coisa sob um controle centralizado. É o modelo exatamente da Revolução Industrial. Não sou eu quem diz isso, são os pedagogos, né? E a gente está mais de 100 anos lutando contra esse modelo. Aí surgem as escolas inovadoras que alteram, etc., né? Mas, enfim, a gente tem uma lógica de pensamento ainda vinculada à indústria. Tamanho foi o impacto da Revolução Industrial nos últimos 250 anos. Foi gigantesco, mudou a cultura da humanidade. E a gente está vivendo uma transição de fase no qual esses valores não respondem mais à necessidade das novas gerações e de uma grande parcela da população. Então, não tem dúvida nenhuma que mudanças muito significativas vão ocorrer, inclusive na forma de se regular as relações de trabalho, as relações sociais. E isso, falando para quem trabalha com direito, isso é uma enorme oportunidade para quem trabalha com direito. Eu não vejo essa transição como o fim de algumas carreiras ou carreira jurídica. Eu acho o contrário. Eu acho que isso aí abre oportunidades gigantescas para quem aprender a lidar com as regulações e com as normas nesse novo mundo. Luiz, pessoal, nós temos 1 minuto, o negócio voa, né?
Humberto, eu vou fechar contigo aqui, aproveitando que acabou em você, coincidentemente, o que a academia, então, pode fazer? Será que ela poderia, através das pesquisas, dar o caminho para quais dados devem ser abertos, como fazer, como regular? Seria um caminho ou não, não é bem a academia, não? A pesquisa ali vai por outro caminho. Eu acho que o que o Luiz e o César também falou é a questão da universidade, da academia, está contribuindo aí com a formação de pessoas capazes de sair dessa questão revolução industrial que o Luiz acabou de falar, pessoas que saibam pensar fora da caixa, pessoas que consigam resolver desafios, resolver problemas. Né? Não é bem aquele cara, não é saber programar. Eu tenho falado meus alunos, não adianta você saber programar. Você tem que saber para que aquilo serve, qual que é o impacto, como que aquilo vai funcionar, como é que você vai se relacionar com as pessoas, com seu colega de trabalho, com quem vai usar seu software, com quem vai consumir aquilo, quem está do lado e por aí vai. Essa questão ética, eu fiquei muito feliz, tá, César, você ter colocado, porque eu tenho discutido isso também em sala com os meus alunos de engenharia de software, essa questão da ética do profissional que vai lidar com isso, com os algoritmos. Com esses algoritmos que, de certa forma, governam parte das nossas vidas. Então, a academia, acho que ela pode ajudar nessa questão da formação das pessoas, pode ajudar com a pesquisa, e eu tenho certeza também e eu sei do trabalho que o Luiz faz lá em Porto Alegre, dessa conexão da academia com a inovação, com o mercado, com a transformação de conhecimento em algo para ganhar dinheiro, né, César? Que é algo que saia da pesquisa, sai do papel e vão colocar essa moçada toda que está aqui bem formada para nos ajudar a contribuir. A gente precisa desse pessoal bem formado, com ideias boas e que ajude a sair dessa situação, e encontrar caminhos e a transformar, como o presidente da Sucesso, o Alan Duque, falou na abertura, de usar a tecnologia, usar os dados, usar o conhecimento para transformar a nossa sociedade. Senhores, infelizmente, não vou nem conseguir passar mais a palavra, daqui a 3 minutos começa a próxima trilha, mas queria agradecer muitíssimo aos três, assim, excelente nível, acho que isso aqui rola com certeza um evento inteiro, né? A gente sabia disso, não era pretensão nossa chegar ao resultado definitivo. Por favor, Luiz, pode falar. Sérgio, eu gostaria de agradecer a Sucesso, eu também trabalho na Sucesso Rio Grande do Sul há 10 anos. Um abraço a toda a turma da Sucesso Rio Grande do Sul. Que bom, muito bom. Como voluntário. E somos todos, né? Somos todos voluntários. Pessoal, muito obrigado então mais uma vez. Deixa eu tirar uma selfie, ver se eu consigo tirar uma selfie de todos. Claro. É verdade. Não vai dar por causa da reflexo, uma pena. Mas vai ser gravado e vai ser disponibilizado. Ótimo. Eu mando a foto. Pessoal, então, obrigado a todos que nos assistiram aí. Nós vamos pular para a próxima sala. Quem quiser, vai lá conosco, tá bom? Um abraço. Obrigado, tchau. pessoal. Grande abraço. Tchau.